TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sábado a gente chega com o resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Olha, tvc Correio da Manhã, @gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD é o 24, o telefone é o 993231675. Manda sua mensagem e participa com a gente, viu? Conta pra gente como está a sua rua, como está a sua cidade, como está o seu bairro, a oferta de ônibus, iluminação pública, Isso. capina, buraco, conta pra gente. Importante. Vamos então às notícias deste sábado, dia 3 de agosto. Turistas estrangeiros gastaram quase 21 bilhões de reais no Brasil no primeiro semestre. Inflação segue impactando no bolso dos brasileiros. Vírus segue como principal causa de internação e óbitos em crianças pequenas. Evento no Rio de Janeiro aborda preparação para pandemias. Prejuízo com atraso nas obras da nova subida da Serra pode chegar a 8 bilhões de reais. Decisão da Justiça mantém Concer operando o trecho da BR-040 entre Rio e Juiz de Fora. E mais, piloto petropolitano fala sobre a carreira no automobilismo, agora no Correio Serrano na TV. A gente começa a nossa edição olhando o que é destaque lá nos nossos jornais impressos. A gente vai para a edição do nosso Correio Serrano desse fim de semana, viu, gente? Pois é, na linha vermelha, o xadrez Faulhaber sai Pedro Paulo e unge o Imberbe Cavalieri para vice de Eduardo Paes. Tá na coluna Magna Vita e também no Correio Bastidores. Pois é, gente. Hemonúcleo reabre neste mês aí. Unidade de captação de doação de sangue de Teresópolis foi aí remodelada e passa por últimos ajustes, está na página 13, viu? Integração entre PM e comunidade, o 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis está promovendo 2 projetos voltados para a comunidade local, com o objetivo de fortalecer a integração entre a polícia e os moradores de Teresópolis. Gente, na nossa foto legenda ali, trabalhadores da eletronuclear entram em greve por tempo indeterminado. Essa greve que começou no dia 1º de agosto, não tem tempo para terminar. Então, tá aqui a partir do dia 5, os trabalhadores do Rio de Janeiro, né, que ficam ali na capital, também entrarão em greve, viu? Pois é, e temos mais celebração da cultura e história do Maracatu, tá lá na página 12, então a gente vai para a nossa página 13, Serrano, porque lá a notícia mais importante de destaque é Hemonúcleo de Teresópolis será reaberto em agosto. Prefeito Vinícius Clausen vistoriou a última etapa da obra. O prefeito Vinícius Clausen vistoriou a última etapa da obra de reforma e remodelação do Hemonúcleo Municipal de Teresópolis. O objetivo foi conferir o andamento das ações de realinhamento técnico, da refrigeração dos ambientes e de redivisão das salas. A previsão é de que a unidade seja reaberta na segunda quinzena de agosto. E vocês podem ver aqui a visita. Entre as recentes mudanças estão a readaptação do sistema de refrigeração dos ambientes. Então aí Teresópolis ganhando um hemonúcleo. Gente, no Correio Petropolitano a gente tem mais notícias para esse final de semana também. A eleição do Comutran é contestada, conselheiros e vereadores apontam aí possíveis irregularidades e articulação política. Caso foi levado à justiça, está na página 12, a gente vai olhar melhor. E tem ali mais uma convocação frustrada também, viu?
da Câmara aqui, olha, Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, faltaram aí mais uma vez a convocação da Câmara para prestar esclarecimentos aos vereadores. Também está na página 12. Pois é, e é para lá que a gente vai agora ler um pouquinho dessas notícias para vocês, porque o principal destaque, eleição do Comutran, pode sofrer impugnação. O caso será levado ao Ministério Público e também à 4ª Vara Civil. Conselheiros e ex-conselheiros do Conselho Municipal de Transportes, o Comutran de Petrópolis, se reuniram na tarde desta quinta-feira com o juiz responsável da 4ª Vara Civil de Petrópolis. O motivo foi debater possíveis irregularidades na eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho. Na ocasião, ficou determinado que será agendada uma audiência especial com o Ministério Público Estadual, Prefeitura de Petrópolis e conselheiros da sociedade civil e Comutran também para tratar do assunto. Entre algumas das possíveis irregularidades apontadas por vereadores da cidade e conselheiros estão: divulgação da lista de candidatos somente no dia da eleição, realização da votação em horário reduzido e, no meio da semana, nomes de candidatos sem a devida identificação e pessoas nomeadas em cargos públicos comissionados votando, gente. Olha só quanta irregularidade sendo apontada aí por ex-conselheiros e também pelos vereadores de Petrópolis. Então, você pode conferir a reportagem completa, fala tudo tintim por tintim sobre o Conselho, sobre essas eleições, sobre também a participação da sociedade civil na eleição. Você pode ir às bancas ou no nosso site. Nas bancas, apenas R$2 aqui na nossa região serrana, mas tem mais nas petropolitanas. Pois é, nas petropolitanas está falando ali sobre o caso que a CONDEP e a CPTrans não comparecem aí à convocação feita pela Câmara Municipal de Petrópolis para prestar contas, né, esclarecer algumas coisas. E nenhum representante do governo foi, né? Daqui petropolitana, mais uma vez. Você confere a reportagem completa lá nas petropolitanas, na página 12 do nosso Correio Petropolitano. Esses foram os destaques de hoje aí do nosso resumo da semana, dos nossos impressos, mas você confere, como a Roberta já falou, R$2 nas bancas, você fica bem informado, viu? A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que levantamento aponta que cerca de 20 milhões de brasileiros possuem diabetes. E você vai ver também que grande parte da população brasileira tem hepatite viral e não sabe. Isso segundo o Ministério da Saúde. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Os visitantes internacionais movimentaram cerca de 20 bilhões e 900 milhões de reais no primeiro semestre deste ano no Brasil. O valor é recorde para o período, pois ultrapassa o montante gasto no país no primeiro semestre de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Os dados do Banco Central mostram que, na comparação com o primeiro semestre de 2023, quando os estrangeiros movimentaram 3 bilhões e 200 milhões de reais, houve uma alta de 15,6%. Em nota, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o Brasil tem se firmado como um destino atrativo, competitivo e valorizado no cenário internacional. O recorde de entradas de divisas caminha ao lado do aumento de turistas estrangeiros desembarcando no Brasil. De janeiro a junho deste ano, mais de 3 milhões e 590 mil turistas internacionais entraram no país para visitar destinos brasileiros. O número é 9,7% maior do que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. É o maior índice desde 2018, quando 6 milhões e 600 mil estrangeiros visitaram o país. A expectativa do Ministério do Turismo é que este ano termine com a marca superior ao recorde de 2018. O Rio de Janeiro teve o melhor resultado em uma década, recebendo mais de 760 mil turistas internacionais no primeiro semestre, motivado, sobretudo, pelo Carnaval. O crescimento foi de 19,89% em relação ao mesmo período de 2023 e já é o segundo maior da história, atrás apenas do ano da Copa do Mundo. Os voos internacionais continuam sendo a principal porta de entrada para os visitantes vindos de outro país. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 2.234.033 desembarques no Brasil. No ano passado, a Argentina foi o principal país emissor de turistas para o Brasil, com 1.900.000 visitantes. Em seguida, vieram Estados Unidos, com 688.500 visitantes, Chile, com um pouco mais de 458 mil, Paraguai, com um pouco mais de 424 mil visitantes e Uruguai, com 334.700 visitantes. E a inflação no Brasil continua impactando no bolso dos consumidores, segundo o Banco Central. A previsão do mercado financeiro para a inflação desse ano subiu para 4,10%. É um dos principais vilões dessa alta, é o preço dos alimentos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 4,23%, segundo o IBGE. Esse aumento está refletindo diretamente no preço dos alimentos. Produtos básicos como arroz, feijão, carne e verduras estão ficando mais caros a cada mês. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a previsão de inflação para este ano subiu de 4,05% para 4,10%. E a tendência é que os preços dos alimentos continuem subindo, preocupando tanto os consumidores quanto os comerciantes. Tudo aumentou, tudo. Alimento, aluguel, luz, água, tudo aumentou. O salário está encolhendo ou a gente não está sabendo o que fazer. Aumento teve sim, com certeza. Nosso poder de compra não está mais o mesmo com o preço dos alimentos. Para conter a inflação, o Banco Central mantém a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Mas isso pode tornar o crédito mais caro, dificultando a vida de consumidores e empresários. A previsão do mercado financeiro é de que a Selic mantenha-se nesse patamar até o fim de 2024. No próximo ano, espera-se que a taxa caia para 9,5% ao ano, aliviando o bolso dos consumidores.
Para os petropolitanos tem sido difícil se adequar aos novos preços e precisam tomar medidas para manter a qualidade de vida. Eu vou nas promoções. Eu passo, vejo que uma coisa está em promoção, aí eu vou e compro. Fazendo alguns bicos, né? Para complementar, porque senão não dá. A gente fica assim, olhando, né, cada mercado, vendo onde está mais barato, mas não dá para fazer compra como fazia antes, não. Escolhendo coisas mais baratas, escolhendo prioridades, né? Azeite é uma coisa que agora é artigo de luxo, por exemplo, né? E o governo do Rio adere ao Plano Brasil Sem Fome, com o objetivo de tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. Durante o evento realizado no Palácio Guanabara, o Rio aderiu ao Plano Brasil Sem Fome do governo federal, que tem como um dos principais objetivos tirar o país do mapa da fome até 2030. Alinhado a uma das principais frentes do G20, que é o combate à fome, o Estado aderiu ao plano com vigência de 48 meses. Com essa parceria junto ao governo federal, o Estado se compromete a continuar investindo na redução progressiva de pessoas com insegurança alimentar, nutricional e da pobreza. Nós todos temos uma obrigação de trabalhar pelas pessoas mais pobres desse país, desse Estado e de cada município aqui. E nós começamos então com o nosso RJ Alimenta. Contratamos todas as empresas que podiam colocar quentinha. E naquela época distribuímos quase 30 mil quentinhas por dia. Durante a gestão do atual governador, também foi iniciado o programa Café do Trabalhador, que funciona em terminais de ônibus e estações de trem. O programa Restaurante do Povo também foi reaberto e passou por uma repaginação. Já são 12 hoje, e o meu sonho é que ao final do meu mandato sejam pelo menos entre 35 e 40. É assim que aqui o meu governo trabalha com as prefeituras, e é assim que a gente trabalha com o governo federal. E o último boletim Infogripe da Fiocruz mostra que o vírus sincicial respiratório se mantém como a principal causa de internações e óbitos em crianças pequenas, ainda que tenha registrado queda nas últimas semanas. Apesar de a análise ter observado sinais de interrupção do crescimento ou início de redução das hospitalizações por VSR e influenza A em alguns estados do Centro-Sul, ainda há manutenção do crescimento dos casos do vírus influenza, especialmente entre os idosos, e do VSR e rinovírus em crianças em alguns estados do Sul e Sudeste. O estudo aponta queda de síndrome respiratória aguda grave a longo prazo, últimas 6 semanas, e curto prazo, últimas 3 semanas. A avaliação leva em consideração os dados inseridos na última pesquisa da Fiocruz, realizada até o dia 20 de julho, na semana epidemiológica número 29, que foi de 14 a 20 de julho. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, observa que o cenário atual da síndrome respiratória aguda grave no país é decorrente principalmente do vírus VSR, influenza A e rinovírus. A gente reforça que ainda não há um aumento expressivo da circulação do vírus, mas a cada semana que passa, a gente observa um aumento leve e gradual da circulação da Covid-19 nas regiões Norte e Nordeste, como a gente já vem alertado nas últimas edições do Infogripe. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21% para a influenza A, 1% para a influenza B, 36,8% para vírus sincial respiratório e 10% para a Covid-19. Referente ao ano epidemiológico de 2024, já foram notificados 100.982 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 48,7% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 38,2% negativos e ao menos 7,5% aguardando resultado laboratorial. É importante que todos do grupo de risco estejam vacinados para evitar o desenvolvimento da forma grave da doença em caso de infecção. A gente também reforça a importância da vacinação contra a influenza, já que o vírus ainda circula em certa intensidade em alguns estados da região sul e sudeste. E também a gente reforça a importância do uso de máscaras em locais fechados, dentro de postos de saúde,
Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível, é importante sair de casa usando máscaras. E, claro, em caso de aparecimento de sintomas e piora desses sintomas, é importante procurar atendimento médico. E segundo os dados do painel da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, atualizados até a última semana, neste ano, 1.813 casos de Covid-19 foram confirmados na cidade, com 10 óbitos. E uma bebê de apenas 6 meses morreu na semana passada por coqueluche. Após a confirmação desta morte, que é a primeira no país em 3 anos, a ministra da Saúde reforçou o pedido para vacinação. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou nesta semana a orientação para que grávidas e crianças sejam vacinadas contra a coqueluche. A orientação foi dada após a morte de um bebê de 6 meses em Londrina, no Paraná, na última quinta-feira. Este é o primeiro óbito causado pela coqueluche no país em 3 anos. Segundo a ministra, o caso não liga um alerta, mas reforça uma vigilância permanente em relação a qualquer agravo de saúde. O Paraná também investiga se a morte de um bebê de 3 meses em Irati, no sudeste do estado, pode ser atribuída à coqueluche. Até a primeira quinzena de junho, o estado tinha registrado 24 casos de coqueluche. Em todo o ano passado, foram 17. No Brasil, o último pico epidêmico aconteceu em 2014, quando foram confirmados 8.614 casos. O país e o mundo enfrentam um aumento de casos da coqueluche. Também conhecida como tosse comprida, a coqueluche é uma doença infecciosa aguda respiratória altamente contagiosa. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar. Os principais sintomas são a febre, mal-estar, coriza e tosse seca, às vezes intensa. O Ministério da Saúde, a Fiocruz e a Coalizão para a Promoção de Inovações em prol da Preparação para a Epidemia promoveram na segunda e terça-feira dessa última semana a segunda edição da Cúpula Global de Preparação para Pandemias. O evento, realizado na Barra da Tijuca, na capital fluminense, reúne especialistas em pesquisa e desenvolvimento e fabricação, autoridades governamentais, representantes da sociedade civil e líderes da indústria e da comunidade global de saúde para encontrar em conjunto soluções globais para enfrentar futuros surtos e pandemias de forma mais rápida e equitativa para todos os países. Os palestrantes abordam temas como o estado da preparação e resposta global para pandemias, avanços e oportunidades na vigilância epidemiológica, acesso equitativo a produtos e tecnologias de saúde e modelos de financiamento. A iniciativa acontece no contexto de uma nova era de risco epidêmico e pandêmico, devido aos efeitos da crise da Covid-19, que evidenciou os desafios globais de responder ao tipo de emergência, especialmente no que diz respeito ao acesso e à produção equitativa de tecnologia de saúde. Mais de 103 milhões de reais foram investidos na cultura fluminense no segundo semestre através da Política Nacional Aldir Blanc. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro anunciou o montante durante uma live nesta semana. O valor será distribuído entre editais inéditos, obras e reformas de equipamentos culturais, aquisição de bens e capacitação de gestores e profissionais do segmento. O primeiro edital, Nossos Museus RJ, vai ser lançado já nesta quarta-feira e vai garantir 55 vagas, com um investimento de 5 milhões de reais para propostas de manutenção, ampliação e modernização de museus, além de ações que fomentem os processos de pesquisa, produção, difusão, fruição e acesso universal ao patrimônio cultural fluminense. A Política Nacional Aldir Blanc ainda vai ser responsável pela realização de outros 6 editais a partir de agosto. São eles: Territórios Criativos, Fluxos Fluminenses, Fomenta Festival, Reviver Memórias, Pontos de Cultura e Pontões de Cultura. Somado ao valor da chamada pública voltada à área de museus, o investimento será de mais de 72 milhões e 400 mil reais para quase 900 vagas. O pacote vai atender segmentos como povos tradicionais, periféricos e rurais, festivais e restauro de patrimônios. A formação e a capacitação profissional de gestores e produtores culturais também vai ser abraçada pela PNAD, no estado do Rio de Janeiro. Serão destinados 5 milhões de reais para a contratação de instituições
instituições que realizem mentorias individualizadas e formações coletivas nas diversas linguagens artísticas, promovendo a democratização do acesso aos mecanismos de fomento. Importantes equipamentos culturais como o Teatro Municipal, a Casa França Brasil, Museu da Imagem e do Som e as bibliotecas parques também serão contemplados. Cerca de 20 milhões de reais serão empenhados em obras, reformas e aquisições de acervos literários e imobiliários. A modernização dos espaços tem como objetivo melhorar a prestação de serviços e o atendimento ao público. O restante do valor será empregado em contratação de empresas para prestação de serviços de seleção, avaliação e acompanhamento de projetos culturais, estudos de impacto econômico e social, além de apoio à governança. E olha, dados do Departamento de Saúde Pública apontam que cerca de 20 milhões de brasileiros, aproximadamente 10% da população do país, possuem alguma variação de diabetes. O Brasil é o 6º país do mundo com mais casos da doença. Segundo dados do Departamento de Saúde Pública, o número de brasileiros com diabetes atingiu a marca de aproximadamente 20 milhões de pessoas, o que representa quase 10% da população total do país. A estimativa do número de pessoas com a doença é baseada no último levantamento do Ministério da Saúde e corroborada pela Federação Internacional de Diabetes. Ainda de acordo com a federação, o Brasil ocupa a 6ª posição mundial em número de pessoas com diabetes e a 3ª em casos de diabetes tipo 1. Entre os tipos de diabetes, o tipo 2 é o mais comum, representando 90% dos casos. Este tipo ocorre quando o corpo não produz a quantidade necessária de insulina ou não a utiliza de maneira adequada, levando ao aumento da glicemia. A diabetes tipo 2 normalmente é diagnosticada em adultos, mas devido ao aumento da obesidade infantil também vem sido diagnosticada em jovens. Valéria Correia, de 63 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há 13 anos e destaca as mudanças que precisou fazer, principalmente na alimentação, após o diagnóstico. Minha médica pediu para que eu fizesse uma dieta, pois estava acima do peso, um dos fatores que ajuda a pessoa a ficar com açúcar mais alto, né? Então fiz uma dieta e um controle, reduzir todos os carboidratos, açúcar, tudo. Fiz uma dieta mais rigorosa e com isso perdi 9 quilos. Além da dieta, Valéria também afirma que, seguindo a recomendação médica, fez a utilização de medicamentos para estabilização do nível de açúcar. Após anos com nível estável, ela disse ter tomado menos cuidado e ganhado peso. Com isso, ela precisou mudar a rotina novamente para cuidar da saúde. Pediu para que eu fizesse uma dieta de poucos carboidratos para perder novamente um pouco de peso e fazer exercício físico, porque ele disse que não adianta você se medicar, fazer uso de dieta e não fazer exercício, que o exercício é o melhor para quem tem diabetes. O diabetes tipo 1, que corresponde de 5 a 10% dos casos, é uma condição autoimune em que o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Este tipo se manifesta na infância ou na adolescência e requer tratamento contínuo com insulina, além de dieta e exercício físico. O que chama muita atenção hoje para o diabetes é que ela é uma doença extremamente silenciosa. O paciente, muitas das vezes, quando vai descobrir, já está muito avançado, porque passou anos da vida sem fazer um acompanhamento, com estilo de vida errado, não fazia exames de rotina e quando descobriu já estava completamente descompensado. Segundo a especialista, todos os adultos acima de 45 anos devem fazer o rastreamento do diabetes, assim como os jovens com fatores de risco como sobrepeso, hipertensão, colesterol alto e histórico familiar de diabetes. Os principais sintomas que a gente tem: sede muito intensa, aumento no volume de urina. Esses são os mais clássicos que a gente vê no paciente, né, que tem diabetes. Muito cansaço, às vezes indisposição e até mesmo uma perda de peso súbita, repentina e muitas das vezes grande, sem motivo, né? O paciente não estava tentando perder peso, mas aconteceu. As hepatites virais mais comuns no país são causadas pelos vírus A, B e C. Segundo o Ministério da Saúde, grande parte da população desconhece ter a infecção. O último domingo marcou o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e o objetivo da data é conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento. As vacinas contra as hepatites A e B estão disponíveis nos postos de saúde e são fornecidas pelo SUS. A vacina contra a hepatite A
faz parte do calendário infantil, enquanto a vacina contra a hepatite B é oferecida para todas as idades. No Brasil, as hepatites A, B e C são muito comuns, e cerca de 1,5 milhão de pessoas não sabem que estão infectadas, segundo o Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado iniciou no último domingo a testagem gratuita para as hepatites A e B. A testagem no IACERJ Maracanã é simples e acessível. Basta levar o cartão do SUS, comprovante de residência e identidade. O atendimento é feito por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Os sintomas das hepatites incluem mal-estar, dor abdominal, náusea, febre, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. A hepatite B tem tratamento contínuo com antivirais e a hepatite A não possui tratamento específico, focando em aliviar os sintomas, e a vacinação é fundamental na prevenção dessas duas hepatites. Já para a hepatite C, o tratamento evoluiu muito nos últimos anos, com quase 100% de chance de cura. São antivirais de ação direta, então agem sobre o vírus, que no caso seria a hepatite C. Essa tem um tratamento que cura mais de 95%, 98% quando a doença não está num estágio avançado. A transmissão varia conforme o tipo de hepatite. Nas hepatites A e E, ocorre através do contato entre fezes e a boca, muito comum em água ou alimentos contaminados. Nos tipos B e D, ocorre por meio de relações sexuais desprotegidas, e no tipo C, por uso de materiais contaminados. A hepatite viral, se não tratada, pode evoluir para doenças graves, como cirrose e câncer de fígado. Você vai ver depois do intervalo que Petrópolis tem sofrido com incêndios em diversas áreas de mata. Pois é, e você vai ver também que a artista Coco Barçante leva produções do Rio para a Europa em exposição realizada em Portugal. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Estamos de volta. E o atraso de 25 anos na construção da nova pista de subida da Serra de Petrópolis vai acumular um prejuízo estimado em 8 bilhões de reais, até 2031, segundo a nota técnica da Logística Brasil. As obras, segundo o Programa de Exploração da Rodovia, anexo no contrato de concessão de 1995, previa a conclusão da nova pista em 2006. Hoje, são 18 anos sem a pista ter sido concluída e a previsão de efetiva concretização somente daqui a 7 anos. Com base neste estudo, o movimento empresarial Petrópolis 2030 está cobrando do governo federal, a quem cabe a concessão, celeridade no leilão da escolha de uma nova empresa gestora da rodovia, cuja abertura é estimada para dezembro. Na nova concessão, há estimativas de que o Ministério de Transporte enviará a maior parte dos recursos, evitando assim que a nova concessionária não realize as obras de finalização da nova subida. De acordo com o estudo, a não realização das obras da BR-040 no prazo previsto contabiliza hoje um prejuízo estimado em 4 bilhões de reais. Considerando a expectativa das obras em 2031, esse montante poderá chegar a 4,81 bilhões nos próximos anos, ao se projetar um IPCA médio de 3,75%. A pesquisa Logística Brasil MC2R Inteligência Estratégica levou em conta somente o prejuízo econômico, sem calcular o custo social decorrente de atendimentos médicos aferidos e os custos de mortalidade em acidentes ocorridos por falta de modernização na pista. A primeira Vara Federal de Petrópolis acolheu parcialmente um pedido do Ministério Público Federal em uma ação contra a Concer para o fim da operação no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora. A decisão determina a substituição do fim da concessão da concessionária por uma revisão tarifária do pedágio. A sentença inicial estabelecia um prazo de 60 dias para que a NTT assumisse o serviço. A decisão da primeira Vara Federal determinou um prazo de 15 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, realize a vistoria para definir um novo valor do pedágio entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, operado pela Concer. A ação foi encaminhada pelo Ministério Público Federal à Justiça para que a concessionária deixasse a operação em um prazo de 60 dias. Com a decisão da Justiça, a administração da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora será alterado apenas com a publicação de uma nova licitação. O edital foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o TCU, pela NTT, mas ainda segue em andamento. A previsão é que o edital definitivo seja publicado até o fim deste ano. Em valores atualizados, o custo da obra previsto no Programa de Exploração da Rodovia somam R$ 521.700.000. Na decisão do dia 11 deste mês, a Justiça ainda estipula uma multa de R$ 100 mil por dia para a NTT, em casos de descumprimento do prazo. No documento, a Concer será responsável pela manutenção operacional da via e pelos serviços de socorro. De acordo com a NTT, ainda não é possível estipular os valores do pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que já foi notificada judicialmente sobre o assunto e que a decisão está sendo tratada pela área técnica. A agência vai se pronunciar sobre o tema diretamente para a Justiça. Informa que ainda não é possível estipular valores tarifários. O Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, vai autuar a Prefeitura de Petrópolis pela deposição irregular de resíduos sólidos em região inapropriada. O caso foi encaminhado ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, após a solicitação do vereador Marcelo Lessa, que recebeu denúncias do descarte irregular de lixo e de resíduos de construção civis e sólidos urbanos no terreno, localizado no número 615, no Quissamã. Eu já chamei o INEA já está vindo. O caminhão parou ali e o cara que tentou me agredir foi pro lado de lá para puxar a máquina.
Após a chegada do INEA no local, foi identificado que a prefeitura havia liberado descarte de materiais heterogêneos no terreno, utilizado pela Secretaria de Obras, mas que não havia autorização para realizar o procedimento. O descarte irregular de lixo é constante na cidade e causa um impacto significativo no meio ambiente, que pode inclusive contaminar o solo, prejudicando a biodiversidade. Ver se tem licença. Primeiro que não vai ter licença. Segundo que lixo não pode jogar aqui domiciliar. Terra muito menos. Então tem que ter licença para tudo isso, uma movimentação de terra, e aqui a gente está aqui nesse momento para isso, tá? De acordo com o INEA, o município vai ser notificado a destinar material para o local licenciado para a finalidade. Na área também foram encontrados caminhões de serviços diversos do órgão municipal, entre eles pilhas de estocagem de material usado em obras, como manilhas e britas. 2 incêndios foram registrados e combatidos nas proximidades do Bela Vista e do Vila Felipe na última semana em Petrópolis. Na madrugada desta segunda-feira, um incêndio de grandes proporções foi registrado nas proximidades do Bela Vista, em Petrópolis. A ocorrência foi combatida durante a madrugada por brigadistas voluntários do Instituto Larissa Saruê. Uma pessoa passando mal, a casa quase que foi queimada, criança chorando, foi para a UPA porque inalou fumaça. Começou a passar mal, teve que ir para a UPA, a senhora desesperada, dentro de casa, um fogo estralando, quase queimando a casa das pessoas, os bichos morreram queimados. Isso é um incêndio criminoso, fazer isso de graça, tá? Além dos trabalhos de combate a incêndio e salvamentos, o Instituto Larissa Saruê promove a limpeza de parques ecológicos da cidade e ações de conscientização e instrução da população sobre a proteção ambiental. Na tarde da última sexta-feira, o princípio de um incêndio florestal foi registrado e combatido nas proximidades do Vila Felipe, em Petrópolis. A ocorrência foi atendida por brigadistas do Instituto Larissa Saruê. Um dos voluntários destacou a importância da ação rápida da equipe, para que o fogo não se espalhasse na mata próxima à localidade. Pois é, ainda falando sobre queimadas, né? Outro incêndio atingiu a mata de um dos principais pontos ecoturísticos, conhecido como Castelinho, também em Petrópolis. Há registros de morte de animais na região. Um incêndio de grandes proporções foi registrado na região do Castelinho, no Morém, na tarde desta segunda-feira, em Petrópolis. A ocorrência foi atendida por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, o ICMBio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e por brigadistas voluntários do Instituto Larissa Saruê. De acordo com um dos brigadistas, turistas que visitavam a área precisaram ser evacuados e as chamas também causaram a morte de animais que viviam na região. Nos 6 primeiros meses de 2024, Petrópolis apresentou aumento significativo nos registros de crimes de estupro e posse de drogas, de acordo com o levantamento do ISP. O balanço do Instituto de Segurança Pública, o ISP, referente ao primeiro semestre de 2024, aponta diferenças significativas nos registros de crimes em Petrópolis se comparados ao mesmo período de 2023. O crime que apresentou maior aumento foi o de estupro, com taxa de 35,8%. No primeiro semestre de 2024, foram registradas 69 ocorrências, enquanto no mesmo período, em 2023, 51 casos foram anotados. O crime no estado também apresentou crescimento de 4,2%, 30% a menos que os números do município serrano. A advogada Priscila Braga, da OAB Mulher em Petrópolis, traz informações sobre o crime. É considerado estupro quando é feito por um gênero masculino com gênero feminino. O que é um estupro? É constranger mediante grave violência uma pessoa à conjunção carnal, praticar ou permitir que seja praticado um ato libidinoso. A advogada destaca as consequências do crime para a vítima, que variam entre lesões corporais, questões psicológicas graves, doenças e a morte. Dentro da lei, um homem que pratica um estupro, ele vai pegar de 6 a 10 anos de cadeia, esse crime é inafiançável, e se ele pegar uma mulher menor, ele vai pegar de 8 a 15 anos de prisão. Se essa mulher morre, ele vai pegar de 12 a 30 anos de prisão. Em casos de lesão corporal grave, a pena pode variar de 10 a 20 anos de prisão. Se o crime for cometido contra um parente, a pena também pode ser aumentada. A especialista destaca os casos de estupro do marido contra a mulher, em que a relação não é consentida pela mulher e o ato também é considerado criminoso. É necessário que entre isso na estatística.
É necessário que as mulheres denunciem para que outras mulheres não sofram esse tipo de situação. É necessário que esses homens sejam punidos para que outras mulheres não sofram essa situação tão triste, tão indesejada. O crime que apresentou maior redução em Petrópolis foi o de apreensão em drogas sem autor, com queda de 21,7%. Até junho deste ano foram registradas 72 ocorrências, e no mesmo período, em 2023, 92 anotações. O número contraria a tendência do Estado, que apresentou um aumento de 17,6%. E uma cirurgia de endometriose realizada no Hospital SMH, o Beneficência Portuguesa, aqui em Petrópolis, foi transmitida ao vivo para diversas instituições de saúde, de dentro e fora do Brasil. Vamos conferir. Durante o evento Endo Encerra, congresso sobre endometriose realizado em julho em Petrópolis, uma cirurgia realizada no Hospital SMH Beneficência Portuguesa foi transmitida em tempo real para diversas instituições médicas e acadêmicas dentro e fora do Brasil. A equipe do setor de ginecologia do hospital esteve à frente do procedimento realizado na sede da Faculdade de Medicina de Petrópolis. O médico ginecologista Diller Silva, membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Robótica e Digital e integrante da equipe do setor no Hospital SMH, destacou a importância do evento para o combate à doença. Esse evento busca a divulgação e a disseminação do melhor tratamento e melhor diagnóstico da endometriose no meio das nossas mulheres. Uma doença tão importante e tão pouco falada. O especialista afirma que a endometriose é uma doença que atinge o número de mulheres semelhante à da diabetes, mas que muitas vezes não recebe a devida atenção no meio médico e acadêmico. Diller destaca também a importância de eventos como este no interior do país. Esses eventos, que normalmente só são realizados nos grandes centros, para que o ginecologista generalista, o clínico, os alunos e os professores das nossas faculdades do interior tenham acesso a essa modernidade de diagnóstico, ao tratamento de excelência sobre essa patologia tão importante no meio das mulheres. Com ações como essa, os profissionais de saúde da cidade têm a possibilidade de observar e serem instruídos a como realizar o tratamento cirúrgico da doença, que é reconhecido mundialmente como um tratamento de excelência. O piloto petropolitano Matheus Teisen fala sobre a trajetória no automobilismo até a vitória na estreia do campeonato de Fórmula V. Confira na reportagem. No início do mês de julho, o atleta petropolitano de 27 anos, Matheus Teisen, foi campeão da primeira etapa da Fórmula V Open 2024. O piloto fala sobre a sua trajetória no mundo do automobilismo. Minha trajetória com o automobilismo inicia por volta dos meus 5, 6 anos, quando meu pai, a princípio, me apresentou o esporte, desde essa idade que eu sempre assisto às corridas. Além do automobilismo, Matheus conta que também praticou outros esportes como hóquei no gelo, basquete e futebol, mas desde criança o automobilismo sempre foi a sua maior paixão. Desde essa idade sempre tive o sonho de me tornar um piloto. Pelas dificuldades financeiras não foi possível na minha juventude, porém agora estou finalmente realizando o sonho de ser um piloto. A Fórmula V é uma categoria disputada com carros monoposto, ou seja, apenas com assento para o piloto. Nesses carros são utilizados motores que são encontrados no carro convencional da Volkswagen Fox 1.6 e podem atingir 208 km por hora na pista. É uma categoria para iniciantes, vamos dizer assim, iniciantes no carro monoposto, porque o pessoal que chega na Fórmula V já tem experiência no kart. Então, assim, quem sai do kart vai diretamente para as categorias escola, e a Fórmula V é uma delas. E lá nós disputamos as provas em São Paulo, no Autódromo de Piracicaba e também no Autódromo de Interlagos. Entre os principais pilotos que competiram na Fórmula V estão os brasileiros Emerson e Wilson Fittipaldi, Nelson Piquet e José Carlos Pace, além do austríaco Niki Lauda e do finlandês Keke Rosberg, alguns deles sendo, posteriormente, campeões da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. Teisen já participa há mais de 10 anos de campeonatos virtuais de automobilismo. No entanto, no automobilismo real, sempre praticou como uma forma de lazer a partir do kart. Em 2024, Matheus teve o primeiro contato com carros de Fórmula e está disputando competições reais de corrida pela primeira vez. É uma sensação incrível você poder
participar de uma etapa valendo realmente, uma etapa em que você não é somente um treino, né? Eu que realizei um treino em março desse ano, primeiro contato que eu tive com o carro, e quando você chega no fim de semana de corrida em si, que você tem o treino, a classificação e depois a prova, né? A expectativa aumenta muito, você fica naquela ansiedade, naquele nervosismo. No dia 7 de julho, Matheus fez sua estreia na primeira etapa da Fórmula V Open 2024, disputada em Piracicaba, no estado de São Paulo, e conquistou sua primeira vitória na carreira. Nessa primeira etapa foi possível sair com a melhor volta no treino, a melhor volta na classificação, né, que é a pole position, e também numa corrida bem complicada, bem difícil, né, uma prova defensiva que eu precisei fazer. O segundo colocado ficou pertinho da gente na prova inteira, deu para sair com a primeira vitória da carreira. O campeonato da Fórmula V Open tem 3 etapas. A primeira já é disputada no dia 7 de julho e a segunda está marcada para o dia 22 de setembro. A terceira e última etapa do campeonato vai ser realizada em novembro, porém a data oficial ainda não foi anunciada. O objetivo é sair campeão do Fórmula V Open, porque é uma categoria que você vencendo o título, ela te impulsiona para a próxima categoria dentro da Fórmula V. Subindo para a próxima categoria, o piloto tem mais provas e tempo de pista, fator essencial para a evolução no esporte. O petropolitano tem como meta na carreira um dia alcançar um campeonato de nível nacional de automobilismo. Eu quero inicialmente chegar no nível nacional, né, que ainda é possível, minha idade ainda permite chegar na Stock Car. Para mim é o meu objetivo principal. Expoente do artesanato brasileiro, o artista plástico Coco Barçante representa mais uma vez toda a criatividade e força da cultura brasileira em Portugal, com a exposição Liberdade e Criatividade, 50 anos da Revolução dos Cravos. A exposição conta com obras de diversos artesãos do Rio de Janeiro. A exposição começou no dia 18 de julho e segue até o dia 18 de agosto na Galeria Arte Graça, em Lisboa. Essa é a terceira vez do artista em terras portuguesas. A amostra destaca toda a força e a representatividade que envolve a palavra liberdade, que tem como objetivo apresentar uma conexão entre os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal e a liberdade das espécies da Mata Atlântica brasileira. Essa exposição acontece também com o apoio de grandes parceiros, como a Secretaria de Cultura, de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através da nossa secretária Daniele Barros e subsecretária Cláudia Viana, das lojas Caçula, com o nosso amigo Roberto Santos, da FAITES de Petrópolis, onde a nossa curadora é a professora Lucimar Cunha, diretora da FAITES de Petrópolis. A exposição foi pensada por cerca de 10 meses. Ao todo, são 40 artesãos de 14 municípios representando o Rio de Janeiro e 9 artesãos de Portugal. Entre as cidades representadas estão Três-Rios, Petrópolis e Itaperuna. Nesse momento da exposição do Museu do Artesanato do Estado do Rio, localizado aí na nossa cidade de Petrópolis, por esse registro, de registro importante que valoriza o fortalecimento do artesanato do nosso estado. Criador do Museu do Artesanato, Coco Barçante é artista plástico. Já participou de 20 exposições individuais e ganhou prêmios como o Chico Mendes, concedido pela Câmara Municipal de Petrópolis, e Eda Maria Teixeira, concedido pela Associação de Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, e o Prêmio Pavarte em Lisboa. Em Portugal, também esteve à frente de outras 2 exposições, Nós e o Elétrico, o Elétricos e Nós, de 2022, e Territórios Afetivos 200+1, realizada em 2023. Olha, gente, a gente vai terminando a nossa edição por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta com muita informação para você, viu? Um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.